gravando, então enquanto o pessoal entra para esse nosso bate-papo hoje, sexta-feira, com o Dr. Félix. Deixa eu aguardar ele entrar. Ó, o Dr. Félix já tá com a gente. Deixa eu mandar o convite para ele participar. Me escuta bem? Eu estou escutando bem, sim. Então tá, eu também estou escutando. Bom, doutor, então nós já temos mais de 20 pessoas com a gente, né? Então vamos começando devagarinho, fazendo uma introdução e aos poucos a gente vai entrando no assunto em si da live. Para quem não tem acompanhado até então, né, eu escolhi incentivar, só relembrando rapidamente, é um projeto idealizado aqui em Pelotas para fomentar a economia local, os negócios locais, os profissionais, e que está contando com a participação diária, né, de profissionais em lives, em conteúdos, além de divulgar negócios para que juntos a gente consiga superar essa crise, tanto em termos de saúde quanto em termos econômicos, que a gente sabe que também estão bem complicados. Eu sou a Paula Lasso, jornalista, sócia da 7 do 7, uma das idealizadoras do projeto, e hoje o nosso convidado é o Dr. Félix Santos. Vou deixar que ele se apresente. Boa tarde a todos, boa tarde a ti, Paula, e aos Instagranautas, né? Esse novo... os internautas que curtem o Instagram. Como a Paula já falou, meu nome é Félix Santos, eu sou cirurgião do aparelho digestivo e faço endoscopia também. E estamos envolvidos também nesse projeto que tu idealizasse, que é um projeto muito interessante, de escolher incentivar, que é um projeto colaborativo e ao mesmo tempo solidário, no sentido de envolver a comunidade pelotense, os profissionais autônomos como nós, e os empresários, no sentido de nós tentarmos estabelecer algumas estratégias que possam, então, melhorar a situação da comunidade, principalmente agora que nós temos uma crise de saúde, e que logo em seguida, isso é uma crise que vai passar, essa pandemia vai passar, espero que com poucas sequelas, mas que logo após nós vamos ter um coronacrise, né, como alguns já utilizam um termo de coronacrise. Vai ser uma situação econômica complicada em todo o mundo, na nossa região. Os mercados vão se fechar e, evidentemente, que nós temos que criar soluções locais de colaboração entre nós para que tenhamos criatividade, capacidade de liderança para podermos melhorar o bem-estar da nossa população. Com certeza. Doutor, bom, como a gente anunciou, né, o nosso tema hoje aqui, claro que a gente está aberto a sugestões, aberto a perguntas, mas o nosso tema é muito sobre essa questão do coronavírus, né, como os profissionais da saúde que estão na linha de frente estão enfrentando isso. Iniciar o nosso assunto, né, conversando um pouco sobre como a CLISAD, né, que é a clínica que o senhor lidera, junto ao IECAD, o Instituto de Endoscopia na Santa Casa, como vocês têm lidado com essa situação? Como está sendo o dia a dia dos profissionais que o senhor faz a gestão? Nós estamos trabalhando em duas frentes. Na área da endoscopia, na área da cirurgia, nós estamos atendendo os casos de urgência. Nós damos cobertura, por exemplo, na área da endoscopia para o pronto-socorro. Então, os casos graves e de urgência que necessitam de endoscopias de urgência, nós estamos dando cobertura de exames de urgência, né, terapêuticos, por hemorragia, por corpo estranho, algo que aumentou bastante agora nessa época, que as crianças ficam mais em casa, crianças engolindo moedas, algum tipo de corpo estranho, né, crianças pequenas. Quem é pai sabe desse problema, e isso aumentou muito agora, nos últimos dias, a nossa intervenção nisso. E também, na área da cirurgia, nós estamos à disposição, atendendo casos de urgência, que precisam, então, de tratamento cirúrgico imediato. É claro que as sociedades científicas de cirurgia e as sociedades científicas da endoscopia estão recomendando que os casos eletivos não sejam realizados nesse momento, exatamente para evitar a propagação do vírus, é uma forma de conter a disseminação, como também para preservar as equipes de saúde, tá, no atendimento de pacientes, apesar de todas as medidas que nós estamos recebendo de orientação de bloqueios, né,
de proteção individual, com máscaras, gorros, luvas, vários tipos de paramentações especiais que se utiliza para atendimento desses casos, nós estamos atendendo em função de que são casos que precisam de atendimento imediato. As cirurgias eletivas e as endoscopias eletivas não estão sendo realizadas por dois motivos, ou aliás, por três motivos. O primeiro é para aliviar o sistema de saúde, para disponibilizar leitos para os pacientes que eventualmente vão precisar de internação. Aliviar também os leitos de UTI, que em muitos casos cirúrgicos acabam precisando de UTI. Então, os que são possíveis, os que não são diagnósticos graves, pacientes que não tenham câncer, que podem esperar cirurgias, essas são postergadas. Os casos que têm diagnóstico de câncer, obviamente, não podem ser postergados, estão sendo operados, com toda a precaução necessária. Além disso, as cirurgias de vídeo, laparoscopia, está se utilizando uma série de cuidados, porque já se sabe de trabalhos publicados que a cirurgia por videolaparoscopia, no momento que se utiliza um gás para distender o abdômen, esse gás, quando é eliminado, ele pode aspergir vírus no ambiente, então tem todo o cuidado que nós temos que utilizar na hora de tirar o gás carbônico desses pacientes. E na endoscopia, se sabe que, embora o risco de um paciente que faz endoscopia aspergir vírus, mesmo assim nós estamos tendo todos os cuidados de precaução, né? Não atendendo pacientes que possam estar com algum quadro suspeito de dor de garganta, de tosse, exatamente para não expor. Outra situação, e que já tem relatos na literatura, tem trabalhos já publicados, que pacientes que foram operados e que no pós-operatório contraíram o vírus, a mortalidade aumentou. Então, por isso é um outro motivo de não se realizar cirurgias em pacientes que têm um diagnóstico que pode ser tratado posteriormente. E, doutor, como o senhor nota, assim, o que o senhor sente como profissional da saúde no clima dos pacientes, né? Como que a comunidade em si, o senhor nota que está sentindo essa crise? Por exemplo, na Clisad, né? Para quem não sabe, a clínica e o Dr. Félix são clientes da agência, né? São clientes da SET. E a gente sabe que vocês sempre fazem uma palestra mensal todas as quintas-feiras, né? Essa palestra, obviamente, foi adiada enquanto a gente estiver em pandemia. Mas vocês comentaram ainda com a nossa equipe que muitos pacientes seguiram ligando e perguntando se teria e ainda querendo essa palestra, né? Então, como que o senhor nota assim, que a comunidade está lidando com essa crise? Esse medo, esse receio também está entre os pacientes ou ainda falta um pouco de consciência? Eu, sinceramente, acho que falta um pouco de consciência ainda. Não só nos pacientes, mas na população em geral. Eu fico preocupado porque eu tenho visto muita gente na rua. Me dá a impressão que a população acha que essa pandemia só está acontecendo em outros países e que Pelotas vai estar protegida de alguma forma da doença. Isso me preocupa. E eu constatei isso, por exemplo, domingo passado, se você passasse pela Dom Joaquim, pela manhã, Dom Joaquim estava cheia. Se você passar pelo Laranjal domingo, o Laranjal está cheio. Inclusive pessoas sentadas, tomando chimarrão, né, quando deveriam estar em casa. Sim, fazendo coisas que não são urgentes, né? Então, eu tenho a impressão que o pessoal, talvez até por influência de algumas autoridades que dizem que o isolamento social não é tão importante, as pessoas não estão tão conscientes disso. Na quarta-feira eu participei de uma live junto com outros cirurgiões dos Estados Unidos e nessa live tinha um cirurgião de Taiwan, que é um país onde o índice de mortalidade, o número de casos foi um dos menores registrados. E lá ele falou exatamente isso, que a importância do isolamento social, a importância do bloqueio, né? A importância de usar a paramentação de forma adequada em toda a população. E é claro, Taiwan tem um outro hábito de vida, né? Em Taiwan as pessoas se cumprimentam por gestos, eles não se tocam tanto, não é que nem um brasileiro que se abraça, que aperta a mão, que beija. É claro, são culturas diferentes que ajudam a bloquear
a disseminação, mas realmente preocupa que não há, me parece que não há, posso estar enganado, mas me parece que não há uma conscientização efetiva da nossa comunidade sobre a importância do isolamento. Uhum. Bom, pessoal, queria lembrar que o espaço está aberto para perguntas, tá? Qualquer pergunta que queiram fazer para o Dr. Félix, a hora é agora, podem enviar nos comentários que eu passo para ele e ele responde. A gente abriu uma caixa de perguntas, né? Tanto no seu Instagram, quanto no Instagram da clínica, quanto aqui no Escolha Incentivar, e as pessoas enviaram algumas perguntas. Uma delas foi justamente nessa linha do que a gente está conversando, mas perguntando como é pro profissional da saúde, que obviamente também é um ser humano, também tem os seus medos, os seus receios, e também pode vir a pegar o vírus, né? Como é estar na linha de frente? Como é, de repente, ter que fazer uma cirurgia e conviver com outras pessoas sabendo de tudo isso que está acontecendo? O importante são as medidas de precaução. Essas medidas de precaução não é só para que a equipe cirúrgica se proteja, mas também para que alguém que eventualmente esteja contaminado da equipe cirúrgica não venha contaminar o paciente. Então, isso é fundamental. Porque esse vírus, na verdade, ele, embora tenha uma capacidade de transmissão muito grande, ele é um vírus muito lábil também. É um vírus que, se mantiver uma distância adequada de 1 metro, que se recomenda, se usar máscara de forma adequada, e aí tem vários regramentos no que se refere ao uso da máscara, tipo de máscara que tem que se usar, a forma de tirar e colocar a máscara, evitar a contaminação. Quem usa luva, por exemplo, saber que essa luva não é para ficar tocando a toda hora, quer dizer, fez um determinado toque, não quer dizer que a pessoa está protegida, ela fez um determinado uso da luva, ela deve retirar essa luva, passar álcool, usar nova luva para fazer um novo toque em algo que vai tocar. Não adianta, por exemplo, sair de casa com luva, ir no supermercado, tocar em tudo com luva, e a mesma luva para fazer tudo, pagar o caixa e voltar para casa, tirar a luva e jogar fora. Isso não adianta, vai contaminar igual. Então, ter esses cuidados, saber como usar a luva, qual a máscara mais adequada, entender que a máscara N95 é só quando nós estamos tratando com um paciente com certeza do diagnóstico de coronavírus. Nos outros casos de pacientes assintomáticos, de pessoas sem clínica, na relação interpessoal, a máscara cirúrgica é o suficiente para proteção. Então, esses regramentos que estão bem colocados pelo Ministério da Saúde precisam ser seguidos, que é uma forma de nós controlarmos a disseminação da doença. E, doutor, várias questões foram totalmente modificadas na nossa rotina, né, com essa crise. Assim, ela não abalou só a saúde, nem só a economia, mas também as nossas relações interpessoais, né? Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre a telemedicina, né, que foi algo permitido, ampliado, vamos dizer assim, agora nesse momento de coronavírus, onde os médicos podem sim atender, né, usando a tecnologia, né, os benefícios da tecnologia, claro, dentro do que for possível, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como que o senhor e a equipe da CLISAD, do IECAD, estão agindo nessa questão. A telemedicina, na verdade, ela já não é algo novo, embora tenha se falado muito atualmente, ela não é algo novo. Nos anos 60, quando a NASA mandou os astronautas à Lua, lá já existia uma forma de telemedicina que era a telemetria. Eles controlavam a frequência cardíaca, a pressão dos astronautas através da telemetria. Só que isso não pegou porque a transmissão de dados naquela época era muito lenta. Nos anos 90, com o advento então da internet mais rápida, a telemedicina tomou um outro formato, principalmente na área da educação, com videoconferências, palestras, orientações, e algo então que já se tem na área da medicina com uma certa tranquilidade. O que tem de novo, e que na verdade agora o Conselho Federal de Medicina liberou a partir de 19 de março, é a teleconsulta. Porque se entende que na relação médico-paciente, e principalmente no diagnóstico inicial, na primeira consulta, se entende que não é possível se fazer um diagnóstico sem um atendimento presencial. Tá? Não tem como fazer um diagnóstico sem que se examine, sem que se converse, sem que se
toque no paciente e veja o que ele realmente está sentindo e a relação entre as queixas e o exame clínico. Então, é por isso que o Conselho Federal de Medicina, de certo modo, bloqueava a teleconsulta até o advento dessa pandemia. Atualmente, a telemedicina está sendo utilizada em momento temporário, em caráter emergencial, para monitoramento e orientação dos pacientes com quadro clínico de tosse, de febre, que possam eventualmente ter um quadro de coronavírus e que precisariam, então, de uma orientação sobre se deve permanecer em casa, se deve procurar um serviço de referência. Então, está sendo usado com esse sentido. No nosso caso, da CLISAD, que nós trabalhamos, então, voltado para a área do aparelho digestivo, com cirurgias e tratamentos, nós estamos usando essas plataformas mais para orientar os pacientes que já são conhecidos nossos. Então, os pacientes que precisam mostrar exames, precisam mostrar como está a evolução da ferida cirúrgica, pacientes que precisam, então, de alguma orientação sobre manutenção de medicação. Nós temos usado isso com bastante frequência e é algo que funciona muito bem. Na verdade, nós já utilizávamos esse recurso exatamente para evitar que o paciente viesse ao consultório só para mostrar um exame que está normal, para monitoramento de tratamentos. Muitas vezes se utiliza plataformas das redes sociais exatamente para poupar o paciente de um deslocamento. Então, para nós não modificou muito, não teve muito impacto isso na nossa rotina. Evidentemente que os casos iniciais de consulta inicial, esses precisam ser avaliados. E, na verdade, né, doutor, essa questão da própria telemedicina e do uso das tecnologias é algo, como o senhor comentou, vocês já utilizam, né? Inclusive, a CLISAD aposta muito, né, nessa questão de contato através das redes sociais, né, produzindo conteúdos junto à agência. A mesma coisa o senhor como profissional médico também, né? Então, eu queria assim, que o senhor falasse um pouco. A gente sabe que muita gente que lhe acompanha também são seus alunos, também são colegas de profissão, né? Como que o senhor enxerga assim, essa transição, desde que o senhor iniciou na medicina até hoje, com esse contato, mesmo que digital, mas muitas vezes muito mais próximo do paciente, né? Do que era antes da gente ter esse advento das redes sociais, né? Por que o senhor acha que isso é tão importante? Como que o senhor sente a resposta dos seus pacientes a isso? Eles recebem muito bem, porque, como eu disse, são pacientes que já são conhecidos e que precisam só de orientações e checar exames e saber da sua normalidade. É óbvio que quando o exame vem com algo alterado, que precisa de uma avaliação presencial, aí se combina com o paciente para ele comparecer e ser reavaliado com o exame físico. Porque mas no caso dos conteúdos das redes sociais, do Instagram, do Facebook, né? Ter a clínica e o Instituto como produtores de conteúdo, né? De boas fontes de conteúdo, também é algo que vocês valorizam, né? Sim, exatamente. Quando nós criamos esse perfil, foi exatamente com a ideia de passar informações de promoção de saúde, para que as pessoas possam, na leitura desse material, entenderem como é importante mudar os seus hábitos de vida para promover saúde, né? Por isso mesmo que a CLISAD tem esse nome, né? A CLISAD, na verdade, é Clínica de Saúde do Aparelho Digestivo. A gente nós queremos promover saúde, ao contrário de querer tratar doenças. Evidentemente que os casos que vêm aqui são doenças do aparelho digestivo, mas a ideia também e principalmente é promover a saúde a partir, então, de bons hábitos de vida, alimentação, atividade física, etc. É isso, a gente nota, na verdade, que não digo nenhuma, talvez não uma mudança dos médicos em si, mas uma mudança da percepção que a população tem em relação aos médicos, né? A gente vê que hoje em dia muitos de vocês apostam nesse contato com o paciente, com alunos, com futuros pacientes, através das redes sociais, né? É algo que está muito em alta, inclusive o contato entre vocês, né? Pelas redes sociais, em lives, como o senhor mesmo comentava, né? Exatamente. Até por essa situação,
tem havido bastante encontros entre especialistas para discutir determinados artigos. Isso é evidentemente que colabora, porque surgem discussões que melhoram a nossa abordagem desses casos, né? Uhum. Então, a Sociedade de Cirurgia Bariátrica tem feito isso, a Sociedade Americana de Endoscopia tem feito isso. Isso tem promovido um conhecimento e uma discussão bastante produtiva. Uhum. Doutor, só queria pedir para o senhor subir um pouquinho a sua câmera para enxergar melhor o seu rosto. Isso, quer dizer, a gente vai conversando. Vai cansando. Vai Eu descendo. tinha colocado um suporte ali na outra, mas como ficou ruim com o sol, eu acabei colocando... Sim, a luz está melhor aí. Tá. Uma coisa também que eu queria, né, ver com o senhor, assim, que eu acho que é bem importante falar, são coisas que as pessoas perguntam muito, né? É sobre essa questão que o senhor falava da medicina integrativa, né? Enxergar o organismo como um todo. E acho que esse momento é super propício para a gente falar justamente da influência de outros órgãos nessa questão de contração, de contrair um vírus ou de piorar um quadro em que tu já contraiu um vírus, né? A gente sabe que hoje em dia se fala muito sobre a importância do próprio intestino, que é a sua área, né? O aparelho digestivo como um todo, na manutenção da saúde, na manutenção da imunidade. Então, eu queria que o senhor abordasse um pouquinho também, entrasse um pouquinho dentro da sua área mais técnica mesmo, né? Porque a gente sabe o quão importante é a imunidade nesse período de pandemia, né? Sim. Na verdade, quem vai pegar a doença e vai evoluir para caso grave é o doente que tem a imunidade comprometida. Uhum. O idoso vai ter coronavírus, ou que o jovem não vai ter coronavírus, atrás disso tem imunidade. Quem tem boa imunidade, não importa a idade, não vai ter a doença do coronavírus. Só que, é claro, tem que entender o que compromete a imunidade. Se vocês viram a reportagem do primeiro óbito jovem que aconteceu essa semana em São Paulo, que houve uma reportagem na imprensa, e vocês verem o testemunho do amigo, do rapaz que faleceu, ele dizia, mas o meu amigo ele tinha uma vida regrada, era saudável, não tinha nenhuma doença, mas ele só era obeso. Foi o que o rapaz falou, ele só era obeso. A obesidade é um fator de risco, porque quem é obeso tem a sua imunidade comprometida. Um obeso não tem saúde. E outra situação que compromete a imunidade é o estresse. Então, mesmo que esteja bem alimentado, se tiver um estado de estresse, isso vai aumentar o cortisol, vai aumentar o estado inflamatório, vai diminuir a imunidade, vai favorecer a contaminação, a doença pelo vírus. Então, a imunidade é fundamental. Então, o que é importante no momento? Alimentação adequada, evitar o consumo de carboidrato. O carboidrato ele estimula o estado inflamatório, isso aumenta a propensão à doença. Ter um sono adequado, fazer atividade física, principalmente a atividade física muscular, porque aumentando a atividade muscular, nós aumentamos a produção de mitocôndria. A mitocôndria está associada com uma organela da célula que está associada com a imunidade. Então, essas práticas de promoção de saúde são fundamentais para melhorar a imunidade e, consequentemente, se proteger para todas as doenças, principalmente virais, né? Uhum. A gente, inclusive, né, produziu junto ao senhor, claro, um conteúdo, né, falando sobre isso, que, na verdade, o obeso, o risco dele aumenta, não, é pela questão dos hábitos de saúde, né? Na verdade, não é só o obeso, né? Qualquer pessoa que não mantenha bons hábitos, né? Exatamente. E que no obeso isso ainda é mais grave, porque o obeso ele está num estado inflamatório crônico. Porque a obesidade, principalmente a obesidade visceral, ela está associada com a produção de interleucinas, que são interleucinas inflamatórias. Então, ele tem um estado de saúde latente. E, consequentemente, qualquer infecção que num paciente saudável, verdadeiramente saudável, iria passar desapercebido, para ele se transforma numa situação de gravidade. Uhum.
E o senhor nota que os pacientes desse grupo também, né? Do grupo dos pacientes obesos, dos pacientes, enfim, que tenham alguma condição um pouco mais delicada, o senhor também nota essa falta de consciência que o senhor falava antes? Ah, sim, porque a população em geral não vê o obeso como um doente, né? Há um senso comum de que o obeso não é doente. Então, não veem isso como um fator de risco para adquirir doenças como esse do coronavírus. Uhum. Eu acho que existe, na verdade, né, doutor, até uma certa glamorização, né? É óbvio que a gente tem que sempre incentivar as pessoas com o autocuidado, com o amor próprio, com a saúde Sim. emocional, mas a gente não pode também, pelo obeso, precisar buscar a autoaceitação e o autoamor, glamorizar a ponto de passar para a pessoa, né, que está obesa que ela não tem uma doença, né? Porque, na verdade, é uma doença muito arriscada, né? Sim, sim. Esse estado inflamatório que esse paciente tem, ele aumenta a chance de ter complicações até nas cirurgias que ele vai eventualmente for fazer. Porque ele não tem uma resistência clínica, ele não tem uma reserva clínica que possa permitir que ele supere alguma agressão anormal. Eu chamo de agressão anormal qualquer situação de estresse clínico, né, como cirurgias, infecções, etc. E a gente sabe que o estresse já é tão difícil, né, de evitar. Se a gente puder evitar todo o resto, né, já auxilia. Algumas práticas ajudam, né? Por exemplo, meditação, controle da respiração, a prática de yoga, são práticas que ajudam a diminuir esse estado de estresse, né? E, e isso é recomendado pela medicina integrativa exatamente como uma forma de controle das doenças. E, doutor, como a gente comentava, né, o papel das redes sociais, acho que em relação aos médicos, pacientes, clientes, enfim, eu acho que uma coisa muito bacana da rede social, e a gente sempre tem, eu e o senhor, conversas desse tipo, né, é a proximidade mesmo, aquela desmistificação, né, do médico que está ali dizendo o que tu tem que fazer, mas que às vezes tu não sabe como é o dia a dia do médico, o que que ele de fato faz daquilo ali que ele prega, enfim, antigamente a gente tinha, né, a visão do médico como alguém intocável, vamos dizer assim, né, e acho que as redes sociais auxiliaram a desmistificar tudo isso, inclusive é uma coisa que a gente sempre conversa. Então eu queria que o senhor aproveitasse para nos contar como que o senhor está cuidando da sua saúde nesse período, assim, o que que o senhor está aconselhando para os seus pacientes que o senhor de fato conseguiu incluir ou manter na sua rotina? Bom, eu tenho uma alimentação bem regrada, né? Por orientação, recebo orientação para fazer a minha alimentação. Evito carboidrato, açúcar, isso é algo que a minha alimentação não tem. Antes de fechar a academia, eu fazia academia e predominante a musculação 4 vezes por semana. Atualmente, o que eu estou fazendo é levantar um pouquinho mais cedo e fazer um HIIT, que é um treinando de alta intensidade por 20 minutos, e aguardando que a academia volte logo a abrir para que eu possa continuar a atividade física. E continuamos trabalhando, vindo na Santa Casa, ficando à disposição dos casos que eventualmente apareçam para atendimento. Eu estou escutando. Tá. Pessoal, se puderem comentar, eu tô vendo a imagem do doutor Travada, Travada não, pixelada, mas eu escuto ele. Se puderem comentar como cada um de nós está aparecendo para vocês e se os dois têm áudio, agradeço. A Maria Cristina botou travando, vamos ver. Tá, a Aline botou que sim. Doutor, bom, como a gente conversou bastante sobre vários temas, inclusive temas mais técnicos, né? Temas mais do dia a dia. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. E como a nossa conexão não tá boa, acho que nem aqui nem aí, acho que os dois estão com a conexão complicada pela nossa questão de imagem. A Karina botou, Karina Lousada, tudo certo, imagem ruim, mas o som está bom. Bom, então vamos aproveitar, quero lhe propor para a gente
fazer uma mensagem, né, final para o pessoal, porque realmente eu tenho medo que a gente continue por muito mais tempo e acabe caindo novamente. Então, como nós já tivemos 40 minutos de live, né, acho que a gente pode, na verdade, se encaminhar para o final com alguma mensagem, né, para a população. Acho que é bem importante para a gente, como sociedade, nesse momento, ouvir os profissionais da saúde, entender como vocês estão vivendo esse momento, como que vocês acham que a gente vai superar isso, né? E também queria uma palavrinha antes da gente finalizar do senhor, também como empresário, já que o Escolhi Incentivar é voltado, né, aos profissionais, aos autônomos, aos empreendedores, também como empresário, como proprietário, né, da clínica, enfim, do instituto, como que o senhor está enxergando esse momento? Então, queria a sua palavra nas duas frentes, como profissional de saúde e como empresário que está sentindo também essa crise. Bom, o que eu vejo e a mensagem que eu gostaria de deixar é que a crise da saúde ela vai passar. Vai deixar sequelas, mas vai passar. A crise econômica também vai passar. O que cabe a nós, todos, é um trabalho de colaboração. Cada um na sua área, com seu conhecimento, com a sua nova forma de ver o seu modelo de negócio, a sua abordagem frente às situações econômicas que nós vamos dar, trabalhar de uma forma colaborativa. E principalmente pensando na parte de solidário e promoção das pessoas, visando o crescimento das pessoas. Vejo desta forma que essa crise, embora tenha sido muito grave em todos os sentidos, permitiu nós reavaliarmos a postura como médicos, como empresário, como responsável por serviços, prestam um atendimento à comunidade. Foi um momento de reavaliação, de modificação de um modelo de negócio. Cada um, do seu jeito, precisará encontrar formas de como crescer, como promover, vendo principalmente a parte humana, que isso é o mais importante agora. Uhum. Bom, gente, a nossa conexão realmente não continua das melhores, mas eu consegui ouvir bem o Dr. Félix. Espero que vocês também tenham conseguido ouvir a mensagem final dele, que eu acho muito importante, né, doutor? Porque infelizmente a gente nota que o Brasil acaba mais uma vez se dividindo, né? Como se saúde estivesse versus economia, né? Quando na verdade a gente tem que todos se abraçar, fazer a nossa parte, fazer o que é possível para que juntos a gente consiga superar isso, porque na verdade a economia interfere na saúde e a saúde obviamente interfere na economia, porque uma pessoa que não está saudável também não consegue, né, trabalhar ou menos se doar da melhor forma para aquele papel, né, que desempenha. Então eu fico muito feliz com essa participação aqui no Escolhi Incentivar. Acho que a gente precisa, né, de pessoas que sejam referência nos seus segmentos, nos orientando até de certa forma. É óbvio que ninguém sabe exatamente o que fazer num momento de pandemia nunca antes vista na história recente, né, do mundo. Mas com certeza vocês são pessoas que estão mais preparadas, né, para nos tranquilizar e para nos lembrar que certas coisas são até simples, né, como a questão dos hábitos saudáveis para que a gente mantenha a nossa saúde, né, doutor? Sim. Eu acho que também há uma mensagem, não ficar muito atento ao que a mídia produz, procurar fontes seguras, como a Secretaria da Saúde, para pegar suas informações, a Organização Mundial da Saúde, pegar suas informações, e bloquear um pouco as informações da imprensa, porque ali tem informação, muito sensacionalismo, que de certo modo influi também no nosso bem-estar, no nosso conforto, e evidentemente que é um momento de estresse, isso diminui a imunidade, isso reflete na nossa saúde. Então, selecionar um pouco aquilo que se ouve na televisão, principalmente, principalmente mais sensacionalistas, bloquear um pouco isso, procurar atividades mais agradáveis, filmes, leituras, que possam, então, dar mais conforto, mais tranquilidade nesse momento tão difícil. Uhum.
Bom, então também quero deixar minha mensagem aqui, né? Tanto para o senhor quanto para quem está nos ouvindo. Quero, como comunicadora, parabenizar o Dr. Félix. Acho que é muito importante que a gente tenha médicos que estejam dispostos a falar com a comunidade, não só num momento grave como esse que a gente vive, mas sempre, né? E eu sempre comento isso com o doutor nas nossas reuniões como agência e cliente, né? Da disponibilidade dele de, mesmo sendo um médico reconhecido, não só aqui em Pelotas, mas muito fora daqui também, mesmo tendo todo esse reconhecimento, mesmo sendo um profissional com toda a experiência que ele tem, ele ainda assim buscou estar em contato cada vez mais próximo com os seus pacientes, né? Fortalecendo a marca pessoal dele também nas redes sociais. E com certeza, doutor, não sou só eu que enxergo isso não, viu? Porque a gente tem muito comentário aqui agradecendo a sua disponibilidade, elogiando a live, querendo de novo e agradecendo, dizendo que foi ótimo. Então, acho que todo mundo percebe que o senhor realmente se desafia, né? Está cada vez mais perto da população. Tá bom, muito obrigado. Isso é até um sorriso assim, né? Às vezes é um pouco pessoal. Então tá, gente. Bom, A sua cara, pode falar. o coração é grande. Não, eu tenho certeza que todo mundo sabe que seu coração é grande, pode ficar tranquilo. Gente, a nossa conexão não tá das melhores, então não quero arriscar. Acho que o principal da mensagem do Dr. Félix ele conseguiu passar. Deixo o espaço aqui aberto sempre que o senhor quiser voltar, doutor. É muito importante, né, que a gente tenha empresários da área da saúde também. Seus pacientes estão mandando abraços, inclusive a minha avó, agora que eu vi. Santa Blásia, sua paciente manda abraço. Mas tem uma lista aqui, agora vão ficar bravas comigo que eu só falei da minha avó. E tem aluna também, mestre, saudades, professor. Mando um beijo em todos, tá? Estão todos dentro do meu lado esquerdo do peito. Que ótimo. Doutor Félix é um fenômeno, gente. A gente sempre mexe com ele, ele fica até bravo quando eu falo isso, mas ele é assim, ele não reconhece, mas ele é. Mas então tá, pessoal. O espaço fica aberto para o doutor, também fica aberto para vocês mandarem perguntas, a gente repassa para ele e para vocês participarem também. Lembrando que Escolhi Incentivar é um espaço colaborativo, nasceu para isso. Ninguém tem a fórmula perfeita, ninguém tem a receita do bolo para um momento tão grave como o que a gente está vivendo, mas com certeza, se a gente se unir e se a gente entender que economia e saúde precisam caminhar juntas, a gente vai superar essa crise. Não é hora de ninguém ser o senhor da razão, né? E sim da gente colaborar e se ajudar, abraçando, né, todos os profissionais, toda a população. Então, mais uma vez aqui o meu muito obrigada, inclusive por ser um profissional da saúde que a gente sabe que é uma das tantas profissões que precisa estar na linha de frente num momento em que o que a gente mais tem é medo e incerteza. Então, mais uma vez, obrigada, doutor, e o espaço fica aberto para o senhor voltar. Tá bom, muito obrigado. Boa tarde a todos. Até mais. Tchau, tchau.